Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Hoje eu vou conversar com a Evelise Canali. Ela é cofundadora da Mageda, uma empresa com uma característica diferente. Puxa vida, Evelise, muito obrigado por a gente poder conversar, contar essas histórias. Acho que tem assuntos interessantes para a gente apresentar aqui hoje, não é isso? Flávio, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Flávio. Obrigada pelo convite, obrigada pela abertura. Acredito que a gente tem muito papo para trocar aí, uma troca bem interessante. Puxa vida, eu já vou começar pedindo para você me contar. O fato de bastante destaque, você é cofundadora da empresa. Então, eu queria que você resgatasse um pouco da história da Mageda, por que você pensou em criar a empresa, qual era a proposta, enfim, vamos falar um pouco da história da empresa, que isso eu acho que tem tudo a ver com o momento que ela está hoje, inclusive. Sem dúvida. A empresa, a Mageda, ela nasceu de uma fusão da necessidade de mercado de vivência, né, que é muito o que a gente acredita até hoje, da prática, da vivência. O Danilo Tanaka, meu sócio responsável hoje pela frente de tecnologia, era um consultor que trabalhava com a parte de transformação digital muito focado em tecnologia, e eu era uma consultora de transformação digital focado em pessoas e clientes, muito voltada para a área de marketing e vendas. Em diversos momentos da nossa carreira, nós nos cruzávamos em projetos em que o Danilo, diante da necessidade de onboard de clientes, onboard de funcionários, go live de sistemas, se deparava com a barreira humana, de falta de engajamento, barreira de medo, capacitação, N diferentes barreiras de pessoas nos seus projetos. E eu, nos meus projetos de pessoas, me deparava com a barreira de tecnologia. E a gente se cruzava. Chegou um dado momento que nós tínhamos ali 6 ou 7 projetos integrados, trabalhando juntos, e tinha um projeto emblemático, que foi um divisor de águas, numa revitalização de RP, em que uma empresa me procurou para trabalhar a organização do projeto, e quando eu cheguei, tinham 8 consultorias trabalhando juntos em um único projeto, desde Puxa. consultoria de outsourcing de desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de pessoas, gestão de projetos, gestão de mudança, e, além disso, uma área de gestão de projeto para fazer o go live do sistema. E aquilo estava um verdadeiro caos. Então, era custo em cima de custo, pessoas em cima de pessoas, tecnologia em cima de tecnologia, e eles andando em loop, e o projeto já atrasado há meses. Eu assumi esse embrolho aí de barbante para desenrolar ao longo de 6 meses. Depois a gente assumiu a parte de digitalização da área de vendas e compras juntos, de marketing de compras juntos, o Danilo e eu. E a gente entendeu ali que a partir dali não fazia mais sentido ter projetos de transformação digital que não integrasse pessoas e tecnologia. E dali nasceu a fusão minha e do Danilo e criou-se a Mageda de pessoas à tecnologia. Não, essa história é muito interessante, até porque eu comentava com você antes, eu tive a oportunidade de já conversar com muitas empresas que trabalham num segmento próximo ou parecido com o que a Mageda faz. Mas assim, muitas delas me relatam, não que as empresas pensem assim, mas tem muito cliente dessas empresas acham que transformação digital é despejar um caminhão de tecnologia e está feito. E não tem nada a ver, você está dizendo que o motivador de vocês foi exatamente integrar a parte de pessoas. E vocês têm hoje uma metodologia própria que ajuda a percorrer esse processo, não é isso? Exatamente. A nossa metodologia ela parte de entender todo o contexto organizacional em diferentes layers. Então, a gente mapeia o cenário de tecnologia, pessoas, quando eu falo pessoas, são os diferentes stakeholders envolvidos, então funcionários, até muitas vezes, dependendo do indústria, é muito comum a gente entrar em fornecedores, que muitas vezes é parte da fricção da cadeia, e um terceiro, todos os públicos ali envolvidos, às vezes entre influenciadores, associações, todos os stakeholders envolvidos, e o terceiro, clientes, né, que é um grande pilar importante, e quarto, dados. Então, a gente mapeia o cenário da organização, em que nível de maturidade digital ela está em cada um desses 4 layers, identifica as fricções encontradas nesses layers e vai endereçando soluções para cada um deles ao longo do processo de transformação digital, de forma que a gente integre-os no final em um único layer, em que todos eles conversem entre si, numa única estratégia, numa única visão sistêmica, numa única cultura.
É. Não, o que eu acho muito interessante é exatamente tudo começar, segundo a sua metodologia, nesse diagnóstico de maturidade digital, né? Imagino que vocês devam encontrar coisas incríveis aí no mercado. Deve ter empresa que está muito adiantada, muito atrasada, mas tem que começar aí, né? Senão, de onde você vai dar onde você vai achar a ponta do barbante, ou como dizia a minha saudosa avó, como você vai achar a ponta do bombril para você desamarrar tudo, né? Eu falo que algumas analogias de mulher nesse setor, né? Que são poucas, mas a gente pega, às vezes, aquele bolo, vai viajar e leva um monte de colar na mala. Quando a gente abre a mala, aqueles colares estão todos desenosados um no outro e fica ali horas tentando desenosar colar por colar. Então, precisa entender onde é que está essa ponta e qual que você vai puxar primeiro, né? É um pouco isso. Não adianta muito eu começar a sair colocando mais tecnologia em cima de tecnologia sem entender um contexto, sem entender, e até, muitas vezes sem entender para onde eu quero chegar. Então, normalmente, os clientes nos procuram. Eu tenho um caso emblemático de um cliente que nos procurou, Brasilzão, gente. O Brasil não é a capital São Paulo. O Brasil afora é muito maior do que isso. E mesmo dentro de São Paulo, a gente se depara com realidades muito distintas. Mas um caso emblemático, Flávio, um cliente que nos procurou para fazer indústria 4.0. Cliente médio porte, entre os 5 maiores players do mercado, indústria, né, queria digitalizar a indústria, foi num evento fora do Brasil, o dono da empresa, e nos procurou, olha, eu preciso fazer indústria 4.0, esse é o futuro, eu vou morrer se eu não fizer isso, eu preciso começar agora, eu quero fazer isso esse ano. Tá bom, vamos conversar, fomos visitar, começamos o diagnóstico, e a gente tem um cenário muito crítico no nosso país, que é infraestrutura. Não chega a internet na fábrica do cliente, não chega cabeamento de fibra, né? Nós temos essa realidade dentro do nosso país. O time que trabalha lá na operação dele de fábrica, desde a gestão, tem dificuldade de manusear, inclusive, uma planilha de Excel, de literalmente manusear o computador em si. Essa é a realidade que a gente se depara. E aí você falar que você vai vender para um cliente desse, que você vai atingir o objetivo de chegar num patamar de maturidade de nível 5, de uma indústria 4.0, em um ano, não é o perfil de projetos, a forma como a Mageda trabalha. Então, a gente entende, não vou dizer que ele não vai chegar, claro que ele tem competência de chegar, nós já chegamos a fazer acordo com empresa de telefonia de puxar cabeamento de fibra para o cliente, de resolver isso, de fazer, inclusive, nesse nível, porque a Mageda tem a filosofia de facilitar a implementação e guiar o cliente no como. Então, a gente acredita que PPT não transforma ninguém, né? Mas a gente tem que se deparar com as realidades e as fricções reais da realidade do contexto da organização. Não, o que eu queria te perguntar, não, essa história que você contou é muito importante, porque pegou aí realmente um exemplo bem típico, né, do interior, uma empresa e tal, mas você compartilhava comigo um caso muito interessante porque ele é muito intenso em vários aspectos, de uma construtora que vocês fizeram um projeto e num prazo de um ano tiveram muitos resultados. Enfim, conta esse caso que vai ajudar quem está nos assistindo agora a entender um pouco mais de tudo isso que você está explicando. Sem dúvida. Nós tivemos um caso de uma construtora de Minas, em que nós realizamos um projeto, ao longo de um ano, um projeto de transformação digital que iniciou de um mapeamento, de um diagnóstico de maturidade desses 4 layers que nós trouxemos, e ao longo de um ano a gente partiu de mapear a jornada do cliente desde o momento que a gente fala ali de marketing digital, de alcance, de como é que você impacta um potencial cliente, até os 5 anos de garantia, todos os pontos de contato com esse cliente e tudo que acontece, a gente trabalha com 2 frentes, o que o cliente vê e o que o cliente não vê, o que acontece no back-office. Então, mesmo na obra, o que está acontecendo em cada momento dessa etapa? Mapeamos todas as fricções e fomos entendendo qual era a priorização, potencial de investimento da construtora durante aquele ano, prioridades, o que iam trazer o que a gente chama de quick wins, que eram ganhos mais rápidos para o negócio, e quais eram as frentes que a gente ia priorizar no ano 1 de um projeto de transformação digital. E com isso, ao longo de um ano, a gente teve resultados muito significativos. Então, foram mais de 80 processos digitalizados, agora, um pouco mais de um ano, são mais de 100 processos digitalizados. Uma área administrativa financeira que contava com 9
headcounts para fazer os processos. Hoje, os mesmos processos são feitos por apenas um funcionário. Os funcionários não foram demitidos, foram realocados em áreas mais estratégicas. A área de marketing e vendas a organização contou com um aumento de 50% em vendas em um ano crítico, né, de negócio, que foi para todo mundo. Trabalhos operacionais de fechamentos, trabalhos operacionais que eram feitos de recorrência mensal, que levavam de 1 a 2 semanas, hoje levam em torno de 1 hora até 1 dia em média. Outra coisa muito interessante que eu falo, que a jornada do cliente ela é conhecida por todos os funcionários da empresa. A cultura, ela permeia todo mundo. Então, hoje, o engenheiro que vai fazer a vistoria de entrega de apartamento conhece a história daquele cliente inteiro, sabe por que aquele cliente está comprando um apartamento, consegue entender o momento de vida e como se relacionar com aquele cliente para uma melhor experiência. A obra é digitalizada, tendo um menor desperdício. A etapa de compras é digitalizada, tendo uma maior assertividade de planejamento orçado e realizado. Então, todo o processo ele trouxe uma economia, por exemplo, redução de 40% no custo de aquisição de cliente, 60% de economia nos custos de TI, mesmo com todos esses investimentos, porque, como eu disse, eu acredito que um pouco antes a gente conversou, né, Flávio? A gente se depara muito comumente chegando em organizações que têm milhares de ferramentas implementadas, né? Tem dezenas de ferramentas. Então, todas elas implementadas ferramentas muitas vezes muito boas, porém subutilizadas e que nenhuma conversa com a outra. Então, a partir desse diagnóstico, a gente consegue aproveitar o máximo delas, entender quais efetivamente são necessárias, integrá-las e aproveitar a maior eficiência de cada uma delas, e muitas vezes acaba reduzindo o custo, porque muitas não são necessárias e podem ser melhor aproveitadas com um menor investimento. Não, e o que para mim, emblemático nesse teu exemplo, é que a área de construção civil é uma área onde o grau de automação, informatização é tradicionalmente baixo, muitos processos manuais. Então isso foi desafiador, e até por conta disso decorreram tantos resultados interessantes, mas vocês encararam, diagnosticaram, aplicaram o processo e no final, nossa, super certo, né? Sim, e muitas vezes as construtoras tendem a olhar para essa digitalização, essa automação só para o canteiro de obra, e que é fantástico, e tem muitas soluções por aí e muitos resultados para atingir no canteiro de obra. Mas o administrativo de uma construtora tem muito trabalho para ser feito e ganho de eficiência também. A gente entrou até inadimplência, resultado de acompanhamento de inadimplência com BI, com nível de assertividade quase que de 100%. Então, tem muito trabalho ali no administrativo também para ser construído dentro de uma construtora. Bom, na verdade eu estou entendendo que aí entra o fator Evelise, né? O fator humano que é importante no processo como um todo. Mas o nosso tempo já foi, mas eu não quero encerrar essa conversa sem que você comente conosco. Eu sei que vocês estão oferecendo um e-book sobre transformação digital, acho que produzido por vocês. Faz algum comentário sobre isso, que eu acho que é um conteúdo muito interessante. Nós produzimos um conteúdo, a gente pode compartilhar o link, né, dos 12 desafios da transformação digital, baseado na nossa experiência aí ao longo dos anos de trajetória da Mageda, de forma prática, quais foram que a gente se depara, e ali tem os seus grandes desafios, os mitos de investimento, que não é possível se transformar porque não tem investimento, que é um dos grandes mitos e desafios, na verdade, parte de priorização, a questão da cultura no Brasil de hierarquização, a cultura de silos que a gente vive dentro de empresas no Brasil, a necessidade da quebra desses silos entre áreas. A gente fala um pouco nesse material de todos esses 12 desafios e dá em cada um deles uma dica de como você pode romper e sair da inércia nesse desafio, porque a Mageda a gente acredita que a prática é o melhor aprendizado. Não, muito bom. Bom, acredito que deva existir uma URL que eu possa colocar aqui na edição para as pessoas acessarem o livro. Depois você me manda na edição, eu vou colocar aqui. Olha, muito, muito legal. Como eu te disse, eu converso com empresas que trabalham com transformação digital
Cada uma delas tem uma pegada, um enfoque, e eu gostei muito, né, do que você me contou da Mageda. Eu não conhecia, então foi uma satisfação imensa a gente poder conversar. Espero que, quem sabe, daqui a um par de semanas, um par de meses, com a vacina ali na esquina, a gente possa ir tomar um café presencialmente e conversar mais sobre o assunto. Pode ser? Com certeza vai ser um prazer enorme. Já, enquanto a gente não pode fazer isso, vou mandar a Mageda que nós somos viciados por café, porque transformação digital existe também muita energia. A gente vai mandar um café para você, nosso, que a gente tem proprietário. Já vamos mandar um café aí para você, com certeza. E tendo a vacina aí, espero você para um café presencial, que vai ser um prazer enorme. E quem quiser, só procurar a gente, que a gente não nega café. Com certeza. Super, super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Evelise Canali, cofundadora da Mageda. Permaneça bem, permaneça segura e até essa nossa próxima conversa. Até lá. Obrigada.